sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Uma unção diferente através da vida do teu servo, Senhor, mais uma vez, usa, ó Pai. Pai, tenha misericórdia de nós, através dele, Senhor, e fala, Senhor, aos nossos corações. Fala as nossas mentes, Senhor. Toma todo o ato deste culto, ó Pai, nas tuas mãos, porque é para a glória do teu nome. E manifesta agora através dos lábios do teu Filho, Senhor, aquilo que tu tens reservado para esta hora, para este momento, Senhor, para esta vida, para este casal, para esta jovem, para este jovem, para esta senhora, para este Senhor, para esta criança, para este lar aqui representado, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor seja com todos os amados irmãos nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Estamos felizes. Em nome de Jesus. Eu queria só um pouquinho de retorno aqui para mim. Amém? Obrigado. Glórias a Deus. Agora me lembro. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Glórias a Deus. Josué, fica no Antigo Testamento. Glórias a Deus. Tudo ok, não precisa, pode deixar assim para nada. Josué, capítulo de número 6. Versículo de número 25. Deus está presente neste lugar. Quem já sentiu a presença dele aqui também? Glórias a Deus. Agradeço a Ele por mais essa oportunidade de ministrar na casa dele nesta manhã, na nossa igreja. Este lugar onde a presença de Deus é real e verdadeira. Capítulo 6 de Josué, versículo 25. Todos já acharam? Amém? Amém? Podemos ler. Somente este versículo está dizendo assim: mas poupou Josué a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e a tudo o que tinha, porque escondera os mensageiros de Josué, que ele enviara a espiar a Jericó. E ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Aleluia. Vamos repetir mais uma vez, rapidamente. Mas poupou Josué a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e a tudo o que tinha, porque escondera os mensageiros de Josué, que enviara a espiar a terra ou a Jericó. E ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Vamos agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por esses louvores tão maravilhosos que nós ministramos a Ti do profundo do nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nós acabamos de ler, pela riqueza que ela representa para nós, porque ela toca no mais profundo da nossa alma, mas também toca na nossa carne, no nosso corpo, e ela tem poder de transformar de dentro para fora, de fora para dentro. Aqui nós estamos, Deus, ministra aos nossos corações, fala conosco, porque queremos mais uma vez receber aquilo que cura os nossos anseios da alma, que é o poder da Tua palavra que representa a nós. Muito obrigado, abençoa a Tua igreja e faça cada palavra pregada neste púlpito, usando os vasos do Senhor, viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, nesta manhã maravilhosa. Estamos alegres, queridos e amados irmãos, e que Deus está falando conosco aqui desde o momento da ceia. Mais alegres ainda, eu gostaria de dizer,
relacionado, diretamente às nossas queridas e amadas irmãs. E Deus colocou em meu coração esta personagem chamada Raabe. Como é bom falar das mulheres da Bíblia, não é? Nós estávamos aqui há meses atrás no Congresso das Senhoras e esteve aqui uma pastora ministrando, as irmãs aqui ministrando. E eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, de um modo geral, a Igreja do Senhor, que o ministério das mulheres são ministérios importantes na casa do Senhor. Nós olhamos em toda a Bíblia, não é verdade, do povo de Israel, principalmente, podemos dizer assim, dos homens, se as mulheres não estivessem ao seu lado, né? Como é importante o ministério da mulher, como é importante a mulher para a vida da família, para a vida do homem. E nós entendemos que desde o começo, Deus viu Adão e viu que ele não poderia estar só. Não foi isso que a palavra do Senhor fala? E então o Senhor deu um sono, fez ele cair num sono profundo, tirou uma costela, depois fechou, e daquela costela Deus trabalhou fazendo uma adjuntora, que é a mulher. Já ouvimos muitas vezes falar que a mulher, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não tem, irmãos. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Sabe por que de tudo isso? Porque Deus não faz nada imperfeito. Se estivesse do lado de trás, o homem não teria ninguém ao seu lado para apoiar. Por trás, nós não precisamos de ninguém por trás. Quando nós olhamos a questão de estar por trás, nós lembramos das pessoas que usamos assim o simbolismo, a linguagem simbólica, que quem está por trás é porque está prestes a trair, não é verdade? Usamos esta expressão. Então nós que somos homens, precisamos de uma mulher, das nossas esposas, do nosso lado para poder nos ajudar. E aí você percebe que Adão teve a sua esposa, Abraão teve a sua esposa. Vamos mais adiante na palavra do Senhor, vamos perceber que aqui na palavra do Senhor tem estes pelo menos dois exemplos de tantos outros de mulheres que estiveram na evidência. Uma delas, podemos citar Ruth, podemos citar Noemi, podemos citar Raabe, podemos citar a rainha o quê? Esther, não é verdade? Nós podemos citar várias mulheres da Bíblia, a mãe de Jesus, não é? Podemos citar Isabel, que veio o profeta João Batista. Outro dia escutamos aqui o pastor Cleverson falando que há um simbolismo, uma tipologia da mulher na Bíblia, quando se fala a igreja, que é alusão à mulher, né? A igreja, que vai encontrar com quem? Com o noivo, que é Jesus. Amém. Lá no livro de Apocalipse, os irmãos estão estudando Apocalipse, quando se fala a prostituição da religiosidade, não é que vai surgir uma falsa religiosidade, cita-se a mulher, a Babilônia, né? O Império Babilônico, que é a falsa religiosidade, também é a figura de uma mulher, não é, que vem sensual como uma prostituta para enganar. Nós percebemos tudo isso. Quando fala lá em Oséias, nos mostra, alguns interpretam Oséias quando ele casa com uma prostituta, de uma maneira simbólica, mas ali realmente eu interpreto para mim que foi um casamento que Oséias teve, o profeta Oséias, e que Deus levou para o lado espiritual para mostrar Israel como uma nação que também se prostituiu em relacionado ao relacionamento espiritual que Deus queria ter com Israel. Israel, ele então se portou como uma prostituta. Então a Bíblia, ela está repleto das mulheres. Jesus estava cercado de mulheres. É ou não é a igreja do Senhor? Não é verdade? Jesus tinha mulheres que sustentavam o seu ministério com ofertas. Uma mulher também foi ao sepulcro. Nós falamos aqui nesta manhã de ressurreição, quando Jesus foi enterrado, mas no domingo de manhã as mulheres foram lá para presenciar se o sepulcro estava aberto ou não, e um anjo avisou que ele não estava mais lá, mas que havia ressuscitado. E aquelas mulheres trouxeram palavras de vida e de abundância para aqueles que estavam, não é verdade, choramingando, tristes pelo fato de Jesus ter morrido. Então, se nós excluirmos as mulheres do nosso convívio da Bíblia Sagrada, nós vamos errar, porque as mulheres são importantes
para que a obra de Deus também exerça e venha a ter um bom desenvolvimento. Vamos dar uma salva de palmas pelas mulheres da Bíblia e da igreja do Senhor aqui neste lugar. Amém? Glórias ao Senhor. Essas palmas são para as irmãs, viu? No nome do Senhor Jesus e para glorificar o nome do nosso Deus. E aqui, queridos e amados irmãos, no livro de Josué, nós percebemos Josué com essa grande incumbência, com essa grande responsabilidade. Ele assume o lugar de Moisés. Nós muito sabemos dessa história de grande responsabilidade de lidar com o povo, de lidar com os líderes. Um homem jovem, sem experiência, mas ao lado de um grande homem com experiência chamado Moisés. E Moisés, então, antes de partir, do Senhor o ter tomado, ele então orou, abençoou, consagrou Josué, e Josué assumiu a liderança de levar ao povo à terra prometida. O Senhor falou poderosamente, capítulo 1, ao seu coração, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, aonde pisar a planta dos seus pés, para a direita, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, demarca a terra, eu vou vos dar como herança. E aí Josué assumiu a sua postura de líder, de chamado, cheio da graça do Senhor. E ele deu ordem aos sacerdotes para tomarem a arca, aos líderes, não é, das tribos, das divisões. E eles partiram, foram, não é? E diz a palavra do Senhor que quando eles partiram, antes disso, eles chegaram até um local determinado chamado Sitim, capítulo 2. E ali ele deu ordem, antes de chegar até a terra, para que 2 homens fossem até a terra espiar, perceber como é que estava a terra, como é que eram as cidades. É claro que quando nós voltamos lá para Números, nós vamos perceber que 12 espias também Moisés enviou, mas aqui Josué queria ter a certeza como que estava a terra, como que estava o povo, se havia desenvolvido mais ou não é, deixar de evoluir. E diz a palavra que eles chegaram numa cidade muito fortificada. Já ouvimos muitas mensagens desta cidade chamada Jericó. Sabemos que Jericó tem muralhas altas, muralhas largas, bem feitas. Diz alguns estudiosos que os moradores de Jericó, que são os cananeus por procedência, é claro que é a mistura de tantos povos naquele lugar, mas principalmente chamados cananeus, nós percebemos que eles são muito cruéis. E o historiador chamado Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, não é, que ele escreve um livro interessante, se você puder comprar, compra, História dos Hebreus, escrito por um judeu chamado Flávio Joséfo. Ele fala que o rei era muito tirano. Então, quando essa palavra tirano, nós percebemos que vai mostrar que ele tinha poder e que ele tratava as pessoas com crueldade, não é? Não tinha misericórdia, compaixão, amor por ninguém, porque ele queria fortificar o seu reinado e principalmente a sua cidade. Por isso que ele construiu as muralhas bem fortificadas de Jericó. E diz a palavra do Senhor, amados e queridos irmãos, que pelo fato daquela muralha ser bem larga, eles construíam algumas casas sobre aquelas muralhas. E ali estava uma mulher chamada Raabe, que esta mulher, a Bíblia aqui coloca que ela era uma meretriz, uma prostituta. Capítulo 2 fala sobre isso. Antes de chegar até este momento de auge na vida de Raabe, você presencia que na nossa vida também é dessa forma. Antes de nós falarmos, contarmos o testemunho, recebi uma bênção. Ninguém sabe o que você e eu, nós passamos com o nosso problema, com as nossas dificuldades, para chegar no momento de usar da oportunidade e dizer: Jesus me abençoou, Deus me galardoou. Ninguém sabe disso. Mas Raabe também foi uma dessas pessoas como nós, que passou por dificuldades, que enfrentou sabores na vida, para chegar até o momento de ver o resgate de Deus na sua vida, na sua família, e cantar também o hino da vitória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala que Raabe morava em uma casa sobre o muro. Tem um comentarista chamado Sachi, que é um comentarista judeu, fala que Raabe, ela foi uma mulher que no mercado de Jericó vendia frutos. Mas já Joséfo, por julgar e por ver os manuscritos, estudar no historiador, um homem que eu admiro, esse livro chamado História dos Hebreus,
que é só um compêndio hoje, um livro bem grande, grosso. Antes era, se não me engano, 3 livros, que a CPAD até editou esse livro, e aí agora foi resumido em um só, é o compêndio todo, um livro só. José fala não, que essa mulher, ela tinha uma casa, que essa casa servia como uma pensão, um hotel, e que essa mulher alugava quartos na sua casa, e o fato dela alugar quarto também, talvez nós podemos fazer uma conexão entre ela vender alimentos, foi talvez o começo da vida dela, mas vendo que não podia se sustentar, isso é uma análise minha, não está no texto, não está no comentarista, não fala, mas é uma análise minha. Talvez essa mulher, pela dificuldade de vender alimento e não ter condição de sustentar, ela viu que a vida fácil de ser uma meretriz, uma prostituta, dava muito mais dinheiro, alugar quarto dava muito mais dinheiro, não é? Vender o seu corpo dava muito mais dinheiro. E no original, que é a tradução do Antigo Testamento, chamado Septuaginta, para o grego, né, por 70 homens, José foi analisando ali, ele vê que a palavra porneia, o pornon, é uma palavra que nós todos conhecemos como pornografia, prostituição. Quando o texto aqui fala que ela é uma meretriz, na tradução do hebraico para o grego, nos mostra que é a palavra pornografia que é colocada. Por isso que aqui nós presenciamos chamando ela de prostituta, porque ela estava vendendo o seu corpo. E aí nós podemos então até na nossa imaginação dizer que ela então, talvez no percurso da sua vida, tornou-se uma prostituta para poder se manter, e ali na sua casa ela tinha quartos, alugava e ali também se prostituía vendendo os seus corpos. Mas não é isso que eu gostaria de dizer dessa vida, não é tão cheia, sem graça, não é tão, podemos dizer uma palavra pesada, desgraçada, uma vida, não é, sem a graça, o amor de Deus aparentemente, que nós queremos nos reter. Nós queremos nos reter, irmão, na obra que Deus tem para realizar. Por mais que uma prostituta apareça no meio do caminho, que uma prostituta se encontre nos seus momentos de solidão pensando, eu nunca vou sair dessa vida. Se você já ouviu alguns noticiários, como eu também já ouvi, alguns noticiários nas TVs brasileiras, alguns, não é, Fantástico, enfim, outras coisas, falando deste mundo, submundo da prostituição, você vai ver que as pessoas, eles mostram o lado prazeroso carnal, mas quando pergunta se eles querem viver nessa vida de prostituição, você vai ver as pessoas tristes falando, eu não queria viver essa vida, eu queria ter uma outra vida, eu queria ter tomado um outro rumo, mas eu estou dentro dessa vida e não consigo sair dessa vida. Talvez Raabe também poderia ser uma dessas mulheres que não conseguia mais sair dessa vida de prostituição, mas Deus tem os seus planos, queridos e amados, igreja do Senhor, porque o Senhor enviou através de Josué 2 mensageiros, eles chegaram naquele lugar, e quando chegaram em Jericó, o que aconteceu? A casa de Raabe era uma pousada, e eles ficaram naquele lugar pousando para poder vasculhar como era Jericó, que era o primeiro obstáculo que os israelitas iriam enfrentar. Chegou ao ouvido do rei, chegou ao ouvido do soberano daquele lugar, que era, não é, o imperador daquela cidade, podemos dizer o rei daquela cidade, o delegado daquela cidade, que existia 2 israelitas naquele lugar. E ele mandou soldados ver realmente, bateram na porta da casa de Raabe. E aí, irmãos, a expressão que Raabe demonstra não foi entregá-los às mãos dos soldados, não é falar, eles estão realmente lá no quarto lá dentro, eles estão alugando o quarto lá dentro, mas dentro do coração de Raabe, você vai entender daqui a pouquinho por que eu estou dizendo isso. Havia um temor muito grande no seu coração, e ela então mandou rapidamente eles saírem do quarto, e segundo as pessoas que sabem muito melhor do que nós sobre a questão, os costumes diários dos judeus, as casas eram de teto flat, né, reto teto, e eles tinham muito costume, principalmente de tecer grandes colchas de algodão e tingir aquelas colchas, eles colocavam nos telhados para poder secar as suas colchas de algodão. O que Raabe fez? Não entregou os espias do povo de Israel, mas escondeu eles no meio dos algodões, no meio daquelas colchas, e eles ficaram ali caladinhos. Quando aqueles soldados foram embora, ela então chamou-os antes deles dormirem, e começou a ter um diálogo com estes 2 homens,
começou a falar da sabedoria que ela tinha, do conhecimento melhor que ela tinha, de quem era o Deus de Israel. Então, a princípio, nós percebemos que ela era uma prostituta, uma mulher que não deveria estar junto à sociedade, mas por outro lado, essa mulher tinha pleno conhecimento do que Deus, através de Israel, havia feito, do que a mão do Senhor havia feito. Aqui no capítulo de número 2 você vai perceber isso. Ela então senta com eles e começa a dizer: olha, eu tenho ouvido que este Deus que vocês servem fez o mar, as águas se secarem para o povo passar. Eu tenho escutado que este Deus fez então com que 3 reis fossem punidos dos amorreus. Ela sabia e tinha conhecimento que o Deus de Israel era poderoso, maravilhoso, eterno, e que estava ali através daqueles 2 homens para poder fazer uma grande obra naquele lugar. E ela então, depois de tudo isso, o que fez? Teceu uma corda. E aqueles 2 homens saíram, e ela disse: vai até as montanhas por um caminho totalmente inverso, escondem lá por 3 dias, e depois vocês voltem e executem aquilo que Deus tem através de vocês. Aparentemente, volto a dizer, esta mulher não tinha nenhuma razão para poder viver uma vida de alegria, mas Deus já estava traçando um plano de restauração na vida daquela mulher. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer isso nas nossas vidas também, irmãos. Deus tem planos de restauração para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Não há ninguém que aparentemente aos nossos olhos humanos e carnais, que nós venhamos olhar, é um viciado, pratica isso, pratica aquilo, que Deus agindo, as pessoas venham impedir, contrariamente ao poder maravilhoso e soberano deste Deus. Aleluia. Nesta manhã eu quero falar sobre uma história de restauração que Deus fez na vida desta mulher chamada Raabe. Aleluia. Como explicar uma pergunta? Escuta bem. O fato desta prostituta Raabe haver escondido os espias de Josué e haver mentido a respeito deles. Ela omitiu. Ela falou: realmente eles passaram por aqui, mas eles não estão aqui, eles estavam lá. Como explicar tudo isso? E outra coisa, e o fato de Deus, escuta bem, ainda usar de misericórdia para com ela e seus familiares. Como que nós vamos explicar? Mulher mentiu e Deus agora está dando livramento. O que nós devemos lembrar, irmãos, eu quero lembrar para vocês uma coisa, quando nós olhamos para este texto, é que a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar que se nós não tivéssemos sentido e visto, é claro que com os nossos olhos da fé, o que representa a graça de Deus por Jesus, o que seríamos de nós, irmãos? Eu começo a falar da minha vida. Você olha para a sua vida, o que seria de você se você não tivesse nascido num lar cristão e vivesse uma vida até hoje sem a graça de Jesus manifesta sobre a sua vida? Vamos retratar então e olhar, se Jesus não tivesse vindo por melhor, se Jesus não tivesse vindo, teria graça, irmão, teria graça a igreja do Senhor, teria o favor de Deus. Mas nós podemos ver que aquela mulher vivia uma vida dissoluta, mentiu, mas Deus olhou para ela com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, e analisou: essa mulher precisa da minha salvação, essa mulher precisa da minha graça, essa mulher precisa do meu favor, e eu quero fazer uma grande obra através e na vida dessa mulher. Aleluia. Outra coisa interessante, nós devemos lembrar da graça, porque o próprio Jesus disse em Lucas, escuta bem, 31, 32, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quem pode glorificar o Senhor? Amém? Isaías 1,18 está dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quem pode glorificar é o poder do nosso Deus. Isso é demonstração de graça, e o nosso Deus demonstrou graça sobre a vida desta mulher chamada Raabe. Aleluia.
Outra coisa que eu escrevi aqui no meu sermão: o fato da vida de Rabi ser poupada não quer dizer que Deus anulou o decálogo, as 10 leis: não matarás, não prostituirás, não fará falso testemunho, você tem que honrar pai e mãe, enfim, os 10 mandamentos que nós sabemos. Mas neste caso, escuta bem, Deus manifestou a sua graça a uma prostituta possuída de uma fé genuína. Ela sabia, ela tinha conhecimento, ela cria neste Deus, o Deus dos hebreus, com o propósito de salvá-la do pecado, da miséria, de uma vida de prostituição. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, escuta bem, que a Bíblia nos destaca e nos fala que em Efésios 2, de 8 a 10, está dizendo lá: é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, aleluia. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas todavia, vocês são feituras deles, salvado pelas boas obras, para que glorifiquem a Ele. Quem pode levantar a mão e dar glória? Aleluia. Nós não fazemos obras, escuta bem, olha a ligação de uma coisa a outra. Nós não fazemos obra como mérito para a salvação, mas sabe por que nós fazemos as obras? E temos que fazer as obras porque um dia a graça de Deus entrou no nosso coração. A fé em nosso coração gera obras. Jesus nos deu fé, cremos nele, ele entra na nossa vida, trabalha na nossa vida, e daqui a pouco a bondade, a misericórdia, a graça, o poder, a compaixão flui através de nós, e nós queremos estender as mãos para ajudar as pessoas. Glorifique o nome do Senhor. A bondade não salva, mas a fé, movida pela bondade, ela vai nos dar a salvação em Cristo Jesus, aleluia. Por isso que Rabi é tida como uma das mais belas, para mim, eu sei que para vocês, histórias da salvação pela graça, da graça do Senhor. Era uma prostituta, ela estendeu a mão, fez um pacto com aqueles 2 homens, e ela disse: olha, lembra de mim quando vocês virem para destruir, para tomar essa cidade. Está escrito lá no texto, nós não vamos ler o texto. Lembra de mim, lembra também do meu pai, lembra também dos meus irmãos. Irmãos, presta atenção numa coisa, e aí o Espírito Santo me faz lembrar. Esta obra restauradora, pela fé, pela graça de Deus que Ele tem feito em nós, é só para nós, irmãos. Tem pessoa que é tão egoísta que ele já acha: poxa, está tão bom aqui dentro da Assembleia de Deus, Aliança, não é? Está fazendo como aquele homem chamado Pedro, e eles estavam com os outros: vamos construir uma tenda. Jesus, está bom, a tua transfiguração está bom, já estamos vendo a figura de Elias, a figura de Moisés, vamos construir tenda, vamos ficar por aqui, Jesus, não precisa de mais nada. E aí tem hora que nós pensamos assim: Jesus está tão bom, o céu está aqui, e os que estão lá fora sem a graça de Deus, igreja, e os que não sentiram essa graça que você está sentindo, esse amor que Deus coloca na vida das pessoas para te abraçar, para te dar carinho, para estender a mão para você, esta graça também aos marcos lá de fora, aleluia. Por isso, queridos, que Deus então resolveu, por causa da fé daquela mulher que era movida por obras, salvá-la por causa do seu plano que tinha para com ela, para com a sua família. E aí, Rabi, porque cria em Deus, tinha uma fé em Deus, ela falou: eu não posso ser egoísta. Olha, espias, quando vocês voltarem com Josué, com todo aquele batalhão, eu sei que Deus usa vocês, eu sei que vocês têm poder de Deus na vida de vocês, e se chegar que vai destruir tudo, lembra de mim, mas lembra do meu papai também que está aqui, lembra do meu irmão, lembra das pessoas que são os meus parentes. E eles falaram: por causa do pacto de aliança, por causa da tua demonstração de fidelidade para conosco, nós vamos lembrar de você, nós vamos socorrer você e toda a sua casa. Igreja, desperta, a tua família precisa também da graça e da restauração do Senhor. Quantos anos? Eu completei esse ano 20 anos de cristão. Eu não deixo de clamar pela minha família. Eu sei que um dia Deus já começou no meu pai, um homem incrédulo, espírita, já começou salvando o meu pai. Eu creio que Deus vai salvar a minha família. Eu creio que Deus vai salvar a tua família. Porque se Deus teve um plano de restaurar você, Deus vai restaurar a sua casa também. Levanta a sua mão e agradeça a Deus, porque a obra começa por você. Aquele que começou a boa obra
vai aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento vai chegar lá também na sua casa. Você crê, papai? Você crê, mamãe? Você crê, irmão? Você crê, irmã? Aleluia! Você crê, filho, filha? Você vai ver Deus fazendo uma grande obra também, porque o Senhor está vendo a tua fé munida com obras. Aleluia! Outra coisa interessante que eu vejo na Bíblia é que esta mulher, por causa da sua fé, Senhor fez com que o escritor da pena aos Hebreus, capítulo 11, 31, colocasse o nome dela lá. E aí que está escrito, que interessante, está escrito lá, Hebreus, capítulo de número 11, não é? Versículo 31, rapidamente, só vou abrir aqui para me ler só esse texto, capítulo 11, 31, coisa interessante, maravilhosa. Deus fez com que o nome dela fosse para esta galeria. Está escrito: pela fé, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Aleluia! Por causa da fé, Deus começou uma obra na vida dela e foi poupada a sua casa e não pereceu com os ímpios. Nesta manhã eu venho profetizar que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas e a nossa família vai ser alcançada e nós vamos poder dizer: só o Senhor é Deus para nos resgatar e para nos dar a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia, irmãos, um parênteses que eu quero fazer aqui, Tiago 2, versículo de número 25, fala também de Raabe, e lá está bem expressando os versículos anteriores, falando de fé e de obras. Lá está dizendo, não é? Que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, Deus começa um processo de plantar no nosso coração a semente de crer nele, na sua palavra, e ele trabalha e transforma a nossa vida. Deus vai nos deixar parados, irmãos? Não. Nós vamos começar a fazer as obras evangelísticas. Nós vamos começar a fazer as obras assistenciais. Nós vamos começar a fazer as obras de aconselharmos, de ajudarmos uns aos outros. Nós vamos fazer as obras de apoio da obra do Senhor, as obras missionárias. Deus vai nos levantar, porque obra sem fé é morta, assim como obra sem fé é morta. E aí, no capítulo 2, versículo de número 25, está falando sobre esta mulher chamada Raabe. Está dizendo: Raabe, mulher de fé. E essa fé gerou obras. Por quê? Porque Deus a justificou por causa das suas obras. Aleluia! Deus vai nos justificar por causa da fé, mas também por causa das obras que nós praticamos. Mas essas obras não são obras más, são obras que glorificam, que exaltam, que enaltecem o nome maravilhoso de Jesus. Amém, meus amados e queridos irmãos? Eu vou começar a terminar dizendo que fez Deus expressar favor a essa mulher. Primeiro, ela ouviu e creu no Deus poderoso que libertou o seu povo do Egito. Versículo 9 do capítulo 2. Segunda coisa, porque ela abriu a sua casa aos homens enviados por Deus, dando abrigo e proteção. Ou seja, ela abriu a sua casa, ela abriu a sua vida, ela expôs que ela era uma prostituta, mas ela abriu. Ela falou: não, eu sou uma prostituta, mas eu sei que Deus é poderoso. Eu vou abrir a minha casa, por mais que eu esteja em pecado, e eu vou acolher esses homens com proteção. Irmãos, guarda uma coisa no seu coração: nada que nós fazemos de boas obras nessa terra, Deus está cego lá no céu e não vê as nossas boas obras. Aleluia! A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Não venhamos a pecar, vamos praticar o bem, vamos praticar as obras do Senhor, e Deus vai ser glorificado na nossa vida. Amém? Terceira coisa que fez o Senhor expressar favor a esta mulher é que ele sentiu o desejo, ou melhor, é que ela sentiu o desejo no coração de também fazer parte do povo de Deus. Versículo de número 12, o capítulo 6, o versículo que nós lemos, fala sobre isso. E lá está dizendo: e esta mulher
está no meio do povo de Israel até os dias de hoje, né? Claro que aqui já quantos mil anos tem isso aí, né? Ela não está viva mais, não é? Mas segundo o momento que foi escrito, não é? Aquela mulher estava viva, ela estava presente, ela estava expressando a satisfação do livramento de Deus e o prazer de estar no meio do povo de Deus, adorando ao Senhor dos exércitos. É o prazer que nós temos de estar na casa de Deus, no meio do povo de Deus, amém? E finalmente, para terminar, o que aconteceu com esta mulher? Primeira coisa que eu percebo é que Deus então usou, depois que as muralhas caíram, olha que coisa interessante. Os comentaristas dizem que a casa de Raabe não caiu, porque se tivesse caído ela tinha morrido, não é? Tinha caído o teto na cabeça dela, é claro, obviamente, caiu tudo, mas a casa de Raabe, olha o livramento de Deus, o poder de Deus e a graça que Deus tem pela vida do ser humano, amém? Casa de Raabe não caiu. E aí, irmãos, quando eles iriam queimar tudo, pegar os despojos, não é que Deus mandou, pega a prata e tal, pega tudo, não é que é de valor, diz a palavra que aqueles homens chegaram com Josué e lembraram: Josué, olha, nós não esquecemos do nosso pacto, tem uma mulher aí, Josué, que nós prometemos a casa dela. Lembra que nós chegamos aqui te falando que uma prostituta nos acolheu, que eles iriam nos pegar e iriam acabar com todos os nossos planos? Lembro, vamos até a casa daquela mulher. Chegou lá, eles livraram Raabe, a sua família, antes de colocar fogo em toda a cidade e acabar com tudo. O que eu percebo aqui, irmãos, é que aquela mulher, ela foi liberta, ela foi poupada e foi tirada de Jericó. E o mais interessante é que eu vejo que o poder de Deus ainda continua nesses nossos dias atuais. Quem pode adorar o nome do Senhor? Que aí Deus atirou de Jericó antes de queimar tudo. E sabe o que aconteceu? Eu vou te provar aqui. Deus transformou ela em uma princesa de Judá, aleluia. Porque a palavra de Deus no capítulo 1, lá no capítulo 1 de Mateus, escuta bem, no versículo 5, fala que Raabe casou com Salmão, que era um príncipe da tribo de Judá, aleluia, glória a Deus. E foi então introduzida na família do povo de Israel. Isso me dá a entender, está falando que eles pouparam ela e levaram. Ela não tinha convertido, mas quando ela chegou convivendo com o povo de Deus, convivendo com as tribos, ela então flertou, viu? Olha o jovem, olha lá, aquele que vai ser o meu escolhido. Começou a namorar com ele. Daqui a pouco, pelo fato de ter fé no Deus de Israel, se converte ao Deus de Israel, casa com Salmão e torna-se princesa, porque Salmão era um príncipe da tribo de Judá, aleluia! E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Ela sai de um estado de prostituição para ter um casamento legítimo, abençoado na presença do Senhor. Vocês acham que Deus tem prazer de nós vivermos a vida toda debaixo de um jugo? Não, que Deus tem para nós é muito mais do que viver uma vida medíocre de pecado. Deus tem uma vida de abundância para nós. Deus tem coisas legais, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ela estava no mundo físico e no mundo espiritual condenada porque era uma prostituta. Deus a tira de Jericó, faz ela conhecer um rapaz, não é? E casar com o príncipe de Israel e tornar-se também uma princesa da tribo de Judá. Quem pode glorificar ao Senhor e ter um encontro com o Senhor? Então a primeira coisa que acontece é que ela torna-se uma princesa, tem um casamento digno, legítimo diante dos homens, aleluia. E este rapaz chamado Salmão, ele é filho de Naazon. E aí você vai compreender que depois, não é, de Salmão vai nascer Obed. Olha que coisa interessante. E depois vai nascer Jessé, e de Jessé vem Davi. Deus tira uma prostituta, uma mulher condenada pela sociedade, dá um casamento digno para ela, casada com um príncipe, transforma a vida dela e ainda dá uma linhagem genealógica abençoada, uma linhagem genealógica segundo a vontade, a glória e a semente de Deus, aleluia. A palavra aqui de Abraão, lá está escrito no último versículo ali, falando da genealogia do capítulo 1 de Mateus, lá está dizendo
Porque de Abraão até Davi são 14 genealogias, 14 gerações. E a segunda coisa, irmão, que aconteceu com aquela mulher, que Deus quis honrar ela. Sabe por que Deus quis honrar ela? Porque na genealogia, olha outras genealogias aí, falando de líderes, principalmente de Mateus, não tem o nome de mulheres em outras genealogias. Não era costume do povo de Israel, não é? Ser contada mulher. E agora, o nome de Raabe é contado na genealogia. A honra que Deus está dando para essa mulher, de ser contada em uma genealogia, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Segunda mulher que é contada, a mulher chamada Ruth, aleluia. Quem que Ruth casou? Com Boaz. Boaz é o que de Raabe? É parente de Raabe, aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. E aí Deus pega uma mulher estrangeira também chamada Ruth e coloca ela na genealogia. Lê lá está escrito o nome dessa mulher chamada Ruth. Querido, terminando o meu sermão nesta manhã, que Deus tem para fazer na vida das mulheres desta igreja, nas nossas vidas, é uma grande obra de restauração, porque Deus quer pegar uma história totalmente manchada pelo pela borracha, pelos marcadores que tentam tampar. Vocês lembram dos corretivos no Brasil? Talvez a história da nossa vida está manchada pelo sujo, está manchada pelo pecado, mas quando Deus entrar na nossa vida, Ele vem para restaurar a nossa vida, Ele vem para mudar a nossa vida e para escrever uma genealogia para nós nova. Se éramos beberrões, se vivíamos uma vida de prostituição, uma vida de pecado, de falsidade, Deus que entra na nossa vida, que nos resgata, como diz que ela foi resgatada por Josué pelos seus soldados e levada para a terra da promessa junto com o povo de Israel. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Vai nos resgatar, não é, pastor? Deus vai nos resgatar. Deus vai trabalhar em nós. E Ele vai pegar um papel novo, vai desmanchar todo, não é, o passado. O homem lembra do passado, mas está escrito lá no capítulo 1 de Isaías, que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Tem pessoa que está vivendo lá no passado ainda, lembrando, não é? Isso é o diabo que está tentando te acusar. Mas fala para ele nessa manhã: olha, diabo, o Deus que está restaurando a minha vida está me mostrando um futuro novo, porque Ele está escrevendo com o seu dedo a história da minha vida, aleluia, como escreveu na vida de Raabe. E esta mulher então teve um casamento maravilhoso, legítimo, casou com um príncipe, deu glória ao Deus de Israel. Está lá na galeria dos heróis da fé, como uma mulher de fé, de história de fé. Está lá como uma mulher de boas obras. E ainda, irmão, o privilégio de ser honrada por Deus. Raabe, casada com Salmão, gerou a Boaz. Ela está lá. Ninguém pode apagar o nome dela, porque o que Deus faz ninguém pode apagar. Levanta a sua mão da glória aí. Glória a Deus. Nesta manhã eu quero dizer uma coisa para você. Ainda tem solução para Deus na nossa vida. Você, irmã, está sem esposo aqui nessa manhã. Sei que a alma do pastor, a nossa alma, nós somos pastores, irmão. Por mais que eu não sou pastor, mas eu sou pastor Silvio, nós somos líderes de um departamento. Você acha que a nossa alma, a gente não fica chorando por dentro? Poxa, aquele irmão nos trata tão bem, mas não está na igreja. Não é isso que acontece conosco? Se não, irmão, é hipocrisia, não ser sensível a alguma coisa na nossa vida em relação às almas das pessoas, relação àquilo que Deus quer fazer, mas que a pessoa está retendo. Você, irmão, que talvez não tenha sua esposa aqui, está clamando por ela, o filho aqui, a filha. Ora, continua orando, porque a história de restauração que Deus fez na vida de Raabe, na sua casa, Deus vai fazer na sua vida também, porque Jesus ainda não voltou, aleluia. Vamos nos pôr de pé. Pablo, só aqui para nós. Vou tomar mais só 5 minutos e vamos terminar. Eu não sei como está a sua casa, a sua vida, mas eu quero dizer: Deus tem uma história de restauração para você, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história. O nosso nome não vai vir para cá mais, irmão. Já está fechado o cano. Está fechada a Bíblia. Mas na história de Deus, nos planos de Deus, a página da nossa vida não está terminada. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Não está terminada.
não está terminada. Como é que está a história da sua vida? Feche seus olhos. Como está a história da sua vida? Você gostaria de falar assim: Senhor, eu já sou restaurado, mas tem uma área na minha vida que ainda precisa ser restaurada para completar a boa obra em mim. Ou talvez você está tudo bem com o Senhor, está em paz, nós estamos em comunhão, mas o esposo não é salvo, a esposa não é salva, não teve aquela restauração, o filho está longe. Se você nesta manhã precisa de uma restauração na sua vida, no seu casamento, no seu cônjuge ou no seu filho, por favor, venha aqui à frente e nós vamos fazer uma oração. Os pastores vão orar por vocês, aleluia, declarando: Senhor, restaura, escreve uma nova história, honra o teu filho e a tua filha, para nós terminarmos este domingo dizendo: Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, mas o Senhor vai continuar trabalhando por nós poderosamente, como trabalhou em prol da vida de Rabi. Aleluia. Sai do seu lugar agora. Você crê na restauração da sua casa, do seu filho, da sua filha? Sai do seu lugar. Eu quero pedir aos pastores, o óleo está aqui, pastor, por favor. Pastor, senhor. Eu quero cantar um hino em espanhol. Pode ser, Paulo? Não sou. Esse hino diz: levanto minhas manos. Você presta atenção neste hino, você vai orar. Quando levanto minhas manos. Pode orar, pastores. Aunque não tenha força. Pode orar, os pastores. Levanto minhas manos. Aunque tenha mil problemas. Essa é a manhã de levantar. Eu levanto minhas manos, começo a sentir uma nova unção que me hace cantar. Quando levanto minhas manos, começo a sentir el fuego. Quando levanto mis manos, mis cargas se vão. Novas fuerzas tu me das. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Quando levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque não tenha força. Levanta suas mãos nessa manhã. Levanto mis manos, aunque não tenha problema. Levanta suas manos. Levanto mis manos, me cargas em ti. Nova unção que me hace cantar. Levanto mis manos, eu começo a sentir. Teu fogo, Deus está queimando nesta manhã os teus problemas. Deus está tirando as suas cargas nesta manhã. Quando levanto mis manos, me cargas se vão. Novas forças tu me das. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Quando levanto mis manos, quando levanto mis manos, quando levanto mis manos, me cargas se vão. Novas forças tu me das. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Quando levanto mis manos, quando
começo a sentir uma unção que me faz encantar. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Vai operando, Senhor, nesta manhã maravilhosa. Usa a mão desses pastores como a mão de Josué, ó Deus, para poder resgatar a casa de Raabe, para poder resgatar as famílias que aqui estão representadas. É no nome de Jesus Cristo. Vai dar certo na sua vida. Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso. Vai dar certo na sua vida. Jesus vai operar nos seus problemas. As minhas cargas se vão. Louva o Senhor que me hace cantar. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Vai operando de uma maneira poderosa. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh Deus, usa os teus filhos para poder profetizar. Esta semana vai acontecer coisa tremenda na sua casa, querido. Deus está começando uma grande obra de restauração na sua vida. Aleluia. Tenha fé, mas começa a agir. Começa a crer no poder de Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus. Está difícil. Multidão já te cansou. Oh meu Deus, nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Oh meu Deus, entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Comece a ver Deus agindo por você, meu querido. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Você acabou de ouvir mais uma preleção na voz do pastor Sandro Begnami. Para contato e convite, ligue 617-224-3031 ou mande correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem a todos que ouvirem essa mensagem e sejam ricamente impactados pelo poder de Deus. Amém.